E aí, galera do Conjunto Ceará, mais um podcast pra conta aí, mais uma vez, passando aí pra você, conversando com a galera, um bate-papo bacana com empreendedores, com influenciadores aqui do bairro, com moradores e com a galera aí que vem pra nos ajudar a sempre nos representando, né, o podcast, somando com a gente. É isso aí, Raizinho? Raizinho não, cara, Raizão. Raizinho não, cara. Meu parceiro, Raizinho. Tô nervoso porque o candidato de hoje é especial. O candidato de hoje, menino. Tava conversando aqui nos bastidores, né? Eu fiquei gago agora. Muito boa noite, meu vizinho que mora na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa, na quarta etapa do Conjunto Ceará. Você que veio do Genibaú, que veio pelo nosso convidado do programa. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Conjunto Ceará Ordinário. E é isso aí. Tem lá, vai pra mãe pra ajudar, por favor? Ajuda aí, galera. Os bastidores aí, menino. Ei, macho, eu sempre sonhava com a plateia do Gugu, macho. Quando era pequeno, macho. A plateiazinha tá. É a cara do Liminha mesmo, tu bem que parece um pouco Liminha mesmo. E é isso aí, cara. O convidado de hoje tava especial, tava bacana, tá? Convidado de hoje eu gostei, cara. Eu gosto dessa área da galera, entendeu? E acho que pra quem tá acompanhando a gente já tá vendo aqui embaixo, né, meu produtor? Nome é de peso, de gente que constrói, gente que ajuda. Ajudou muito com o Conjunto Ceará, ajuda muito com o Conjunto Ceará. É isso aí, viu? Então, vocês vão conhecer um pouquinho da história aí, né? E é isso aí, vamos lá com os patrocinadores, o pessoal que nos ajuda a construir esse podcast, tá mantendo aqui a gente. Auristela Supermercados. Auristela Supermercados aí, o preço bom, justo e barato é na Auristela Supermercado. Eles ficam localizados em 2 unidades, né? Coronel Fabriciano e na rua Sargento Barbosa. Lá eles têm hortifruti, tem carne, verdura, tudo que você imaginar com preço justo e barato é na Auristela Supermercados. Eles têm também uma padaria e estão passando por uma reforma agora, uma mega inauguração de inauguração que eles vão ter lá, reinauguração, né? Muito bom. Faça Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel aqui no Conjunto Ceará, em Fortaleza toda. Conta com a Faça Imóveis, tem uma equipe lá pronta, preparada. Sempre que eu vou lá na Faça Imóveis, sou muito bem recebido. Gostaria de agradecer demais a recepção calorosa que tem lá. Comprar, vender, alugar o seu imóvel no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Conta com a Faça Imóveis, segue eles aí no Instagram. É isso aí. I Love Lingerie, você quer presentear sua esposa, sua amiga, sua namorada, sua mãe. Aquele presentão, I Love Lingerie. Lá você encontra os melhores lingerie do mercado com I Love Lingerie. Aí gosta pra caramba. Presentear 01, 02, 03. Não é 03, presentear. 04, até que fica só comigo dá pra presentear mais de uma mulher, né, cara? 03, 04, não. É só a minha esposa. Eu presentear a minha esposa. Tá. Ponche da Tapioca, sou fã demais. Suspeito pra falar do Ponche da Tapioca, porque sou fã. Quem me conhece sabe que eu não vou trabalhar antes de passar no Ponche da Tapioca. Vou fazer meu pedido logo de manhã cedinho. Pão, bruaca, café, cappuccino, bolo de chocolate, bolo recheado. Ponche da Tapioca que fica ali na Avenida Alanis Maria, vulgo Avenida B do Conjunto Ceará, já quase ali chegando na Avenida H, né? Já quase chegando na Avenida G, cara, perdão. Ponche da Tapioca, sou fã demais, tamo junto. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Você trabalha com banner, trabalha com plotagem, trabalha com gravação em garrafa, em copo, foto 3x4, tudo que você imaginar. Você tem uma ideia, tem uma arte, quer criar um logo? Vai lá no Copiadora Central, lá você encontra tudo. Como é o famoso posto Ipiranga aqui do Conjunto Ceará, lá tem tudo, Ceará, né? Copiadora Central. Tem tudo. Trevo Lavicar, sou fã demais, vou repetir nesse programa. Sempre que o homem tá com o cabelo cortado e o carro lavado, o homem não quer guerra com ninguém. É o psicólogo do homem, é o Lava Jato. A Trevo Lavicar que fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Então, se você ainda não conhece a Trevo Lavicar, meu filho, você tá perdendo. Eu já cheguei, isso aqui é testemunho real, tá? Eu já cheguei lá com o meu carro fedendo a cerveja e tal, não sei o que. A galera fez uma bagaceira no meu carro. A Trevo Lavicar deu a solução de todos os meus problemas. Trevo Lavicar, tamo junto demais. Tamo junto. E é isso aí, né, galera? Agora sim. Mas antes disso, galera, se inscreva no nosso canal. Não se esquece, viu? Se inscreve aqui, ativa o sininho. Faz realmente assim esse canal, compartilha com a galera aí, quem tá querendo assistir, você vê através do convidado, se inscreve no nosso canal, vai ter muita galera bacana que a gente vai estar entrevistando, não é isso? Muito bom, agora sim. E aí, é isso aí, sem mais delonga, nós estamos recebendo hoje aqui um convidado muito especial, o Conjunto Ceará ama também esse convidado, a galera pediu muito lá, né, na nossa caixinha, né, a gente deve trazer no nosso podcast, aí, né? Gente que constrói. Gente que constrói, que nos ajuda, então é um cara muito bacana, que vocês conheceram um pouquinho da história dele, veio contar aqui pra vocês na íntegra, o vereador Pedro Matos! Aê! Uhul! Muito bom, meu produtor. E é isso aí, meu vereador. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Gratidão. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Contar um pouquinho da sua história para o pessoal de casa que ainda não lhe conhece, né? Falar um pouquinho aí da sua trajetória. E é isso aí, Raizinho. É isso aí, vereador, seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, a gente já conversou aqui um pouquinho nos bastidores, seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou repetir pro senhor, eu vou falar pro senhor que eu repito muito nesse programa. O podcast do Conjunto Ceará Ordinário, ele é um sonho realizado. A gente sonhou bem lá antes da campanha do ano passado, quando o Ney foi candidato, a gente sonhou lá atrás, cara, a gente precisa construir alguma coisa
de comunicação no Conjunto Ceará. A gente sonhou com o podcast, aí deu um intervalo por causa da candidatura do Ney. E aí sim, agora em 2025, o senhor é um dos primeiros a chegar aqui. Boa. Muito obrigado por muito aceitar o convite. Lá, a galera muito boa, pedindo, né? Fico feliz. Eu primeiro bacana, viu? Parabenizar vocês aí pela iniciativa, realmente iniciativa muito bacana para o Conjunto Ceará, né? Trazer comunicação, trazer boas ideias, bons convidados. Então, obrigado também pelo convite, Ney, Raí. E fico feliz que a galera pediu aí meu nome também. Acho que estou com bons amigos aqui no Conjunto Ceará, né? E isso faz com que aumente nossa responsabilidade por trabalhar cada vez mais, né? Isso mostra o carinho que eu tenho pelo Conjunto Ceará e que o povo do Conjunto Ceará passou a ter carinho pelo meu trabalho, né? Para quem já me conhece, também para quem não me conhece, vai ser uma oportunidade aqui. Eu agradeço vocês pelo convite para estar me conhecendo melhor, né? Falando um pouco do meu trabalho, de quem eu sou, do que eu tenho feito lá na Câmara Municipal, né? Estamos lá na Câmara hoje e até estava falando aqui com o Ney, com a votação de 450 moradores do Conjunto Ceará, né? Isso me traz muita responsabilidade para a gente continuar trabalhando. E eu acho que a partir desses... Eu fiz um podcast um mês atrás e a partir do podcast que eu fiz, surgiram inúmeros requerimentos, ideias e pessoas que passaram a me procurar através desse meio de comunicação, né? Por isso que eu parabenizo para você ver a importância de ter um podcast. Você já tem um movimento muito forte nas redes sociais, então tenho certeza que aqui vai ser um sucesso e vai trazer benefícios para a comunidade, principalmente para o Conjunto Ceará. Massa. Vereador, tem uma pergunta aqui interessante, curiosidade, né? Assim, da galera aqui do bairro, né? Mandaram algumas perguntas, a gente botou a caixinha de pergunta lá, né? E muita gente mandou algumas perguntas para você. A gente conhece hoje em dia o vereador, o cara bacana, tá trabalhando, né, pelo povo, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Quem é o Pedro Matos antes de ser político? Antes de trabalhar, de entrar para o serviço público, né? Me conta aí um pouquinho lá, como foi. Você já trabalhou no comércio, vereador? Na verdade, eu era um cara muito tímido, né? Assim, e a política me fez me tornar mais desenrolado. Mas eu sempre tive muito atento a essas demandas mais sociais. Meu pai era político, né? Então eu sempre acompanhei ele de perto. E me aproximei muito na faculdade de partes de centros acadêmicos e movimentos estudantis. Me formei em Direito, né? Hoje sou advogado, então hoje estou como empreendedor, digamos assim, na área jurídica, como advogado. Tenho um escritório onde a gente tem alguns advogados e estagiários, e isso me fez me relacionar com diversos empreendedores. Participei de associações como a Associação dos Jovens Empresários, tenho boas relações com a CDL Jovem. Participou da AGE? Participei da AGE. Participei também, saí agora da AGE, mas participei também. Pois é, e ainda continuo indo para a AGE porque é um momento assim que você reúne boas pessoas com pensamentos... muito bacana. Um network muito bacana, e isso traz ideias também para que a gente possa prosperar, né? E eu acho que a minha veia política veio muito também pela essa visão do meu pai, né? Eu mesmo, prosperando na advocacia, eu sempre encontrava ali na política uma forma de me reunir com boas pessoas, encontrar boas pessoas, resolver problemas dos outros. Isso me dá um prazer, isso é muito bacana da política, que você consegue ter esse prazer de resolver problemas. E eu acho que é vocação, né? Eu tenho a advocacia como profissão, mas a política é a minha paixão mesmo, vocação de querer servir, de resolver. Hoje, por exemplo, a gente acabou de estar presente no Instituto, um Instituto Pensando Bem, que faz um trabalho belíssimo ali no Vila Velha, e aí já vou numa regional eu tive hoje também numa regional tentando fazer um trabalho voltado para demandas de regionais. Isso é que me move, né? Eu acho que isso me identifica muito. Mas voltando lá para trás, eu lembro que foi aos poucos, né? Então é até uma dica para quem às vezes quer ser político e se sente tímido. Vá para cima, tente ter coragem, né? Acredite, fale, né? Eu tinha muita vergonha de falar, né? Hoje a gente estava gravando a chamada do vídeo, né? E aí vocês falaram, pô, tá desenrolando aí já e tal. Rápido, de primeira, mas nem sempre foi assim, né? Sempre foi aos poucos. E eu vejo muita gente querendo fazer parte da política, né? Mas às vezes falta coragem ou um movimento de iniciar uma participação. E aí foi quando eu tive a ideia, voltando para trás, de criar um instituto, né? Meu primeiro movimento social e político foi criando o Instituto Inovar. Era um grupo de jovens, tinha 20 a 30 jovens participando.
E aí eu comecei a pensar, às vezes era um cara do interior, às vezes era um cara de um bairro específico, A, B ou C, e foi se juntando até que tive a oportunidade desse grupo Geração Inovar ter se formado um instituto. E a partir desse instituto eu fiz um trabalho voltado para a educação política, levei o instituto para algumas escolas de conscientização do voto, da participação popular. Esse instituto ainda não tinha um partido, digamos assim. Não, era suprapartidário. Tanto é que nossos convidados eram suprapartidários. E eu me arrependo muito, né? Tanto é que depois de uns 5, 6 anos eu transferi esse instituto, virou um instituto. E um colega meu de Maranguape, vou até cobrar ele, Mardoni, me devolva o instituto. Eu quero de volta, quero movimentar novamente, né? Porque nesse meio tempo eu tive que focar no meu escritório de advocacia. Acabei... Já tinha se formado e estava Exato, trabalhando. Eu tinha 19 a 20 anos quando a gente criou a Geração Inovar. Depois eu foquei muito, passei 2 anos fazendo esse trabalho até os 22, aí me formei aos 24, 25, aí passei na OAB. Só que aí nesse meio tempo eu transferi o instituto para ele fazer um trabalho no Maranguape. Sim. E aí não parou e ainda tá rodando. Só que aí eu fui pedir de volta um dia desse. Aí ele disse, pô, tá rodando aqui, eu vou te dar outro. Aí então, só que assim, foi muito bacana, porque ele tá conseguindo manter o legado. Exato, né? E a Porque gente capacitou muita gente. A gente ia pra Quixadá, pra Choró, pra Ibaretama, pra Juazeiro do Norte. Fizemos em algumas escolas públicas de Fortaleza esse trabalho com a juventude, tanto de conscientização do voto, do primeiro voto, da participação mesmo na política. E assim, é uma sementinha que você vai plantando, né? Mas é claro que a gente vê também, por isso que aí foi quando eu passei a me dedicar mais para ser candidato e tudo, que você vê que muitas das coisas só funcionam também dentro da política. Se você não tiver exercendo ali de fato o trabalho político, o mandato partidário, digamos assim, muitas coisas não saem. A democracia elege. Porque se você fala de política, parece que para as pessoas você já é um político. Exato. E elas até lhe cobram talvez alguns posicionamentos. Já lhe colocam como político. Então, e dentro de casa também tinha uma referência, né? Que seu aí pai, né? Um para quem não conhece, Raimundo Gomes de Mato, né? Exato. E foi uma das pontes que me trouxe de fato para o Conjunto Ceará. Foi meu pai, desde a época que ele grande deputado aí, foi né? Deputado federal, secretário de Ação Social, e nessa época da secretaria, ele adotou muito o Conjunto Ceará para fazer esses trabalhos sociais da secretaria. O pessoal tem uma gratidão também por ele. Então eu criei uma relação muito grande. Era novinho na época que ele foi secretário de Estado, eu tinha 13, 14 anos, mas nos últimos mandatos dele de deputado federal, eu também tive uma boa relação. Foram 4 mandatos? 6 mandatos. 6 mandatos. Rapaz, um deputado se manter 6 mandatos, porque o Gomes é querido também. Então, eu fui reeleito vereador agora, né? Peguei 2020, passei 2 anos e fui para reeleição agora, né? E eu vejo quanto é difícil você conseguir ali ter, digamos assim, uma longevidade na política, né? E ele é só trabalho mesmo, né? Muito trabalho, assim, demonstrado. E essa parte voltando um pouquinho nessa parte, você exerceu advocacia, cuidou do instituto. Qual foi o momento que você viu assim, rapaz, eu quero servir o povo? Aí foi além a virada de chave, né? Qual foi essa virada de chave, né? Que você realmente eu agora tenho que deixar o instituto, agora eu tenho que servir o povo, né? Primeiro eu tenho que admitir que nessa época era uma coisa muito minha com esse grupo de amigos de jovens. E meu pai não me incentivava, porque sabia que a política era algo assim que é difícil, né? E minha mãe sempre me falava, isso graças a Deus eu segui ela, você pode um dia querer ser candidato, mas continue estudando, se forme, se prepare, passe no OAB, né? Tenha seu escritório, porque você quer servir, mas é para servir a população, não é para se servir. Você vai se servir, digamos assim, vai empreender na sua área jurídica, né? Isso aqui vai ser um momento de responsabilidade social sua. A política é um movimento de responsabilidade social sua. E a advocacia, você vai ter o proveito econômico, você vai conseguir prosperar através disso. Então, não ache que a política vai lhe trazer benefício, porque isso aqui é hoje, não é amanhã. É verdade. Então, eu botei isso na minha cabeça e, graças a Deus, eu tive isso na minha
na minha adolescência, né? Consegui enxergar isso. Aí foi com uns 22 anos que eu falei, não, mas eu quero ser candidato, né? Aí ela até brincou, assim... Largar a carreira profissional, tudo, o negócio separar, decisão difícil, viu? Em 2016 eu fui, minha candidatura, eu até estava bem organizado e tudo, aí eu falei, olha, eu vou e tal. Minha mãe, é isso mesmo que você quer e tal? Isso eu já me movimentando, né? Não, é isso que eu quero. Eu vou pra cima e tal. Aí perdi a eleição por 39 votos, né? Então foi uma dureza. Foi a eleição de 2016. 2016. 39 votos. Na época eu era afiliado ao PSDB e o Plácido ficou na titularidade. Até 2018 eu assumi como suplente um período. E aí vi mesmo, rapaz, é isso que eu quero, vou pra cima de novo. Aí 2019 veio pandemia, 2020 veio pandemia. Aí eu falei, meu Deus do céu, será se eu vou ou não vou? E meu pai não era mais nem deputado federal e tal, né? Muita gente às vezes associa, o Pedro foi colocado pelo pai, né? Mas eu nunca sofri nem pressão e nem sequer assim, tipo, você tem que ser político, eu quero que você seja político. Ele deixou fluir isso e hoje eu agradeço. Ele deixou fluir. Naturalmente. Né? Naturalmente, era algo que eu buscava, tinha esse sonho. Mas nunca fui forçado a ser, né? Eu vejo, às vezes, alguns filhos de político até que conseguem um mandato de deputado federal, de deputado estadual, e nem queriam ser. Eu fico, poxa vida, como é que pode? Né? Tipo assim, eu querendo galgar esse espaço, né? Mas aí são situações e situações, né? E hoje eu agradeço por ele não ter me pressionado, me forçado, porque veio de uma forma natural e um desejo meu mesmo de querer servir, né? E aí 2020 veio pandemia e tudo, mas eu analisando. Aí eu fiz o curso do Renova BR, que aí foi uma virada de chave também de, não, eu vou mesmo, vou ser candidato. E aí eu tava num trabalho muito de oposição, de fiscalização e tal. Até de parabenizar, né, que você faz esse trabalho com maestria, isso é muito bacana, porque traz resultado, né? Às vezes a gente acha que a oposição não constrói, mas a oposição traz resultado. É benéfico também, né? Você mostra. Não pode ser aquela oposição radical de que todo dia eu tenho que encontrar um problema e querer achar um problema porque eu não gosto daquele gestor A, B ou C. Mas você, às vezes, fazer uma posição construtiva, e eu tava nessa pegada, e o Renova me ajudou muito, né? O Renova é um curso que forma as novas lideranças, e eu sou muito grato por isso, porque foi uma seleção, eu me inscrevi, tudo, consegui passar nessa seleção, e hoje eles já me capacitaram tanto para o mandato como na formação. Eu até lhe indicar, né? Não sei se... Vou fazer. Vou lhe indicar, porque é uma coisa que forma novas lideranças, pessoas que querem se projetar politicamente, e assim, o massa lá do Renova é porque a gente conversa com todo tipo de partido. Então eu fiz curso com o Sérgio Moro, fiz curso com o Duarte Júnior, que é do PCdoB, é um deputado. Então eu fiz com a galera que tem experiência aí, né, para agregar, né? Que a gente tinha que conversar. Abre a mente, não podia dar porra. Então a ideia deles era, eu fiz curso com o Deltan Dallagnol e com uma deputada da extrema esquerda, digamos assim, do PSOL ou do PT. Mas é isso mesmo, como você mesmo está falando, vereador. Aqui a gente tem que entender que o público de casa muitas das vezes vê a parte da extrema direita e extrema esquerda. Mas, queira ou não, o respeito tem que prevalecer. Em algum momento tem que convergir, né? Tem que ter a parte, porque senão quem perde é o povo. Quem perde é as pessoas, no né? No final das contas, eu posso até não estar convergindo naquela ideologia com aquele outro parlamentar. Mas no fim das contas a gente tem que convergir quando for de benefício geral, né? Então tem coisas que superam qualquer tipo de ideologia ou partidarismo. E é isso que o Renova tenta construir, né? Você fiscalizar, mas também quando enxergar que o prefeito ou o gestor está querendo resolver, você também ceder, vamos dar os méritos, né? Isso fez com que eu vou ser candidato de novo e tal. Aí 2020 fui candidato. Faltou 97 votos, perdi pro Sargento Reginaldo. Só que o Sargento, olha as coisas da vida, né?
E eu vindo muito aqui no conjunto, fiz um trabalho muito bacana aqui também. A gente gravou alguns vídeos no Polo. Era no tempo que o Polo de Lazer estava com aquela situação de inaugura, não inaugura, estava abandonado, era a prefeitura empurrando para o Estado empurrando para a prefeitura, ninguém era culpado. E até hoje o vereador não foi inaugurado, né? Pois é, e aí, até hoje aí tinha a Polo pista de skate, tudo de quem é que vai resolver, não sei o quê. Enfim, aí eu até tenho uns vídeos muito bacanas daquela época e tal. E tinha um problema também, eu lembro que com os ambulantes que queriam sair e tal. Mas voltando para o que... E aí eu fiquei na primeira suplência. E eu falei, poxa vida. Só que aí o sargento Reginaldo, que tinha sido eleito com 97 votos a mais que eu, adoeceu. Aí ficou com câncer. Não sei se você lembra desse câncer. Lembro. Que o Reginaldo falou. Aí no início do mandato ele falou, Pedro, eu vou tirar uma licença, eu vou fazer esse tratamento e tal. Tratamento sério de câncer. Nessa época você tinha vindo pelo PROS, né? Que fez a fusão, grupo né? Depois União, foi pro União, né? Aí eu falei, pois tá... Não, Reginaldo, pois se preocupe não. Os assessores dele me deram todo o suporte no meu mandato. Isso foi muito bacana, assim. O Reginaldo foi um cara muito parceiro. Enquanto ele estava tratando, eu acredito que eu tenha sido um cara muito parceiro. E aí ficou aquela expectativa, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O Pedro vai ficar no mandato, o Reginaldo vai fazer esse tratamento e tal. E aí eu falava muito pro Reginaldo, cara, tu vai se recuperar aí, tu vai ser eleito deputado estadual. E dito e feito, pô, foi assim, coisa de Deus mesmo, ele se recuperou do câncer e aí nesse período aí eu peguei a licença do Reginaldo, ele se recuperou, depois o vereador Bruno Mesquita também tirou uma licença, então praticamente passei 2021 no mandato, né? Vereador, era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor assumiu a suplência da eleição anterior, de 2020 assumiu também. Exato. O senhor acha que, tipo assim, tirou um certo proveito, tipo assim, deu pro senhor colocar suas ideias em práticas como suplente? Mesmo que seja curto, o período é menor. Boa pergunta. O que o senhor considera que deu certo, assim, aí deu certo isso aqui. Botou a sementinha, né? Eu acho que quando eu assumi pelas primeiras vezes, né, mesmo como suplente, você não tem tanta força política, muitas vezes, isso é real, de todo o parlamento. O suplente, quando assume, não tem ali o senhor considera que existe um certo tipo de preconceito? Tem, eu acredito que sim, que é errado, né, não era pra ser, é vereador do mesmo jeito. Porque então, a galera também ajudou a botar lá, né? Exatamente, mas... Eu acredito que foi uma sementinha plantada pela minha experiência, pelo meu amadurecimento, pelas relações que eu comecei a construir, né? Então, sempre quando inicia mandato assim, eu tento fazer visita em todas as secretarias. Principalmente as que eu tenho mais relação ao tipo de pedidos, né? De demandas da comunidade, tipo desenvolvimento econômico, área de esporte, nessa área da inclusão, que é junto com a educação. Então eu tento me relacionar. Então nesse primeiro momento você viu muito para isso. Meu nome ficou mais conhecido. Eu comecei a resolver iniciar algumas demandas, protocolei alguns projetos, né? Que saíram do papel, que se tornaram leis. Isso foi muito bacana. Mas aí quando o Reginaldo se elegeu e que eu titularizei, você percebia que o tratamento também era diferente por parte do executivo. Né? Nós temos que respeitar. O mandato aqui. Agora ele está no mandato. Ele tem 2 anos aqui, ele vai votar contra ou a favor de alguma coisa. Então, o prestígio passa a ser de uma certa forma diferente, né? E é do jogo, né? Mas assim, eu acho que o suplente é para ter esse mesmo, quando você assume, é para ter esse mesmo direito das demandas, dentro das comissões, né? E aí foi quando também me sobressaí, esse primeiro momento dessa minha titularidade, né? Quando o Reginaldo foi eleito, e aí consegui galgar espaço internamente, né? Fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidi a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou irregularidades no contrato de concessão da Enel. Tudo isso me trouxe uma bagagem e foi me dando capilaridade para fazer um trabalho na cidade, né? E eu sou um vereador que eu digo muito que eu fui votado em 111 bairros de Fortaleza, né? De 121, eu praticamente só não tive voto em 10 bairros. E houve um crescimento, né, vereador? Porque, assim, no seu primeiro, foi quanto? 5.100 votos, depois 5.139 votos, depois 8.865 votos. 8.868 votos. E só crescendo, então, viu, homem, viu? Se então, prepara de 2016 para cá foi um crescimento substancial, né? Você para analisar. Dessa agora foi quase 3.000 votos, né? Eu acho que vai muito disso, né? Do mandato efetivo titular. Porque até mesmo quando você assume como suplente,
passou 4 meses ali e sai, até as suas prioridades muitas vezes deixam de você ter ali o convívio. Os projetos do senhor congela quando o senhor sai? Assim, Na verdade, aí o que você tem que fazer? A gente subscreve. Por exemplo, eu tinha na época a criação do censo do autismo, né? E aí eu pedi para alguns vereadores subscreverem. Nesse retorno do Reginauro, eu saí e falei, Reginauro, meus projetos não podem arquivar. Subscreve aí para não morrer, né? Eu tinha um projeto de colocar a educação financeira nas escolas, que hoje é uma realidade. Eu fiquei preocupadíssimo. Em 2021 tinha protocolado e eu sabia que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já estava em fase de elaboração. Eu falei, meu Deus do céu, não vamos perder essa oportunidade. Aí o Reginaldo subscreveu. E aí na licença do Bruno, quando eu voltei, aprovou. E hoje, assim, 120 mil jovens de Fortaleza têm essa realidade em parceria com o Sebrae, né? Eu espero que tenha continuidade nesse novo mandato aí do Evandro. Isso aí é bem interessante aí você falando, né, que você de uma certa forma não teve a vaidade de dizer assim, não, o projeto é bacana, tal, tudo mais, não vou deixar para Tem gente que pensa assim. Porque tem vereadores que de uma certa forma acaba não querendo, porque acha que vai dar vantagem pro outro, né? Então assim, isso é muito bacana, muito maturo da sua parte, pensar realmente em servir, o que minha esposa costuma dizer, né? Às vezes, você aprender a servir para ser servido. Certeza. E você mostra muito nisso, né? Você aprendeu nessa sua parte dessa trajetória a servir, para depois ser servido com o povo crescendo na parte da parte da votação, cresce, você só tem aí crescimento, né? Seu histórico você percebe que só tem um crescimento, né? E eu falo muito isso com alguns vereadores, né? Às vezes a gente tem brigas internas em alguma situação ou outra, mas o que sobressai no final, eu vejo a geração do meu pai, né? E convivi com alguns colegas dele. E eu admiro muito isso dele conviver com ele, não chegar em um local e, de certa forma, alguém chegar e falar mal dele, ou porque ele foi intransigente em alguma situação ou outra. Isso é muito bacana, de você ter as boas relações mantidas e sobressair qualquer tipo de divergência política ou briga política. Isso é muito bacana. Você se une em prol da população, por mais que você esteja ali pensando de uma forma diferente, né? E eu gosto de citar isso porque a geração do meu pai serve de exemplo para mim. Hoje ele tem 73 anos. Eu vejo que a minha geração, a nossa geração que está começando a entrar no poder, a ocupar esses espaços, tem que se atentar a isso, né? Tipo, tudo passa. Amanhã eu não vou ser mais vereador, vai passar, né? Nós temos nossas vidas, e aí vai ficar brigando por besteira, vai ficar deixando de se falar por isso ou por aquilo, né? Então tem certas coisas que supera, né? No final das contas, o poder vai ser passageiro, né? Então eu tenho que deixar algum legado, né? No final das contas, eu tenho que pensar o que eu fiz, o que eu vou fazer. E isso é o que como eu falei, algumas visitas eu faço. Olha, Pedro, aquilo que tu fez no bairro tal, por que tu não consegue trazer pra cá? Isso é que me alegra, né? Quando tipo a gente abre uma caixinha, vai aí receber um político, é só pedido, assim. Só pedido. Mas isso é muito massa, porque, poxa, isso aqui o cara viu que deu certo esse trabalho que eu fiz em outro canto, e isso pode servir aqui também e tal. Então são coisas assim que eu vejo, e eu tento meio que me orientar por isso, né? É claro que é natural ter na política as brigas políticas e divergências partidárias e ideológicas, mas se você pensar a longo prazo, esse é passageiro, né? O que vale mesmo são as relações, as amizades que você faz. O relacionamento, que assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se um dia eu posso estar aqui precisando, outro dia você pode estar precisando de mim. Exatamente. Isso é. Então vamos falar um pouquinho dos 100 dias de mandato. Bora. 100 dias de mandato, o que é que o senhor considera que foi bom, o que o senhor considera que pode melhorar também, né? Que ninguém é perfeito. Eu acredito, eu tenho tentado prospectar alguns projetos que não foram aprovados na minha última legislatura, né? Principalmente o da educação, da programação em robótica. Assim como eu aprovei da inclusão da educação financeira na grade curricular, hoje é uma realidade, eu estou nessa luta de colocar a programação em robótica, porque eu enxergo que essa é a possibilidade de empregos do presente e do futuro. Até estava vindo no carro e vi uma matéria do Bill Gates falando que algumas das profissões que não irão ser substituídas, né, com essa questão da inteligência artificial, e a realidade é que essas profissões
inovação, tecnologia, marketing digital, programação, robótica, eles não irão ser substituídos porque vai estar sempre na área da criatividade. E hoje é uma realidade, né? Hoje você vê, eu visito as comunidades e a juventude está se interessando por esse tipo de agenda, digamos assim, de educação, né? Não que você vai deixar de estudar o português, a matemática, a história, a geografia, mas você tem que incluir algo que forme aquele jovem para a possibilidade do mercado de trabalho, de oportunidade. Né? Que desperta curiosidade, né? Que desperta, que a gente ganhe dessa guerra das facções. Porque se você, dentro da escola, traz coisas inovadoras, traz uma gamificação, traz essa parte de programação, parte de robótica, você vai estar falando com essa juventude, coisa que eu não vejo essa escola falando, a não ser quando tem essas oportunidades de esporte e tudo, ou de Olimpíadas, que aí você já consegue falar para essa juventude. Então é um projeto que eu quero tirar do papel. Essa questão da educação financeira e empreendedorismo é uma realidade, já em parceria com o Sebrae, que já é um grande avanço e tem se ampliado. Como eu falei, espero que essa gestão continue ampliando. Eu acho que é uma realidade que não tem volta. Então é um ponto que eu vou lutar com unhas e dentes, essa questão da inclusão de programação e robótica, né? Na área da inclusão, eu tenho trabalhado muito forte para conseguir realizar a segunda edição da corrida Autismo Run, né? Foi uma corrida que a gente fez em prol das famílias autistas. A gente teve aí mais de 1.200 inscritos na Beira-Mar. Foi uma corrida muito bacana, porque a gente conseguiu arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos para famílias atípicas, através da Associação Fortaleza Azul, que é uma grande parceira aí do nosso mandato. Tem contribuído muito com ideias, projetos. Mandar um abraço aí para Dani, para Fernanda Cavalieri, se estiverem aí nos assistindo, que são parceiras que trazem ideias de projetos, né? Essa questão da criação do senso do autismo. Não dá para a gente fazer políticas públicas voltadas para o autismo se a gente não sabe onde é que os autistas estão. Né? E hoje existe um déficit muito grande de saber onde é que as famílias autistas estão, onde é que elas estão sendo atendidas, quais são as escolas, né? E isso é o primeiro passo, com censo, né? Sabendo quantas famílias autistas, quais são os bairros que elas moram, a gente começa a ter políticas públicas mais assertivas, né? E a Jornada do Autismo, que foi um projeto já desse mandato agora, que a gente protocolou, elaborando com a nossa assessoria de gabinete, e se assemelhando a alguns projetos que deram certo, principalmente em Cuiabá, que é transformar a jornada do autista, da família atípica e do autista mais fácil. Como mais fácil, né? Buscando dar as diretrizes corretas para saber a família que busca ali o posto de saúde, qual vai ser o primeiro atendimento dela. Depois de buscar o posto de saúde, será que aquela criança vai ter a terapia? E o diagnóstico, quem é que vai dar? É um neuropediatra, um psiquiatra? Como é que é isso? Porque hoje a família atípica procura um posto de saúde, ela não sabe nem o primeiro passo. Então essa jornada do autismo é principalmente para divulgar esse conhecimento para a população, né? Você vê um número grande de famílias hoje procurando esse atendimento, seja do primeiro diagnóstico, né? Do diagnóstico precoce, como também do possível laudo e posteriormente o benefício que essa família pode vir a ter direito, né, que é o BPC, caso aquela criança tenha de fato uma neurodivergência ou neurodiversidade. E esse é um ponto que eu quero destacar. Se a gente conseguir facilitar essa rotina com a divulgação nos postos de saúde, nas escolas, porque hoje como é que funciona? O posto de saúde só atende com o direcionamento da escola. A escola, a diretora ou a professora diz, essa criança deve ser autista, ou tem TDAH, ou tem uma dislexia. Então ela é encaminhada para o posto de saúde. No posto de saúde ela passa a atender ali aquela criança para buscar o laudo. Só que aí começa a luta pelo laudo, né? Que é o grande ponto chave de onde a gente tem que organizar esse gargalo. Quando chega no posto de saúde, não tem o neuro ou não tem o psiquiatra, que é quem possivelmente pode fazer esse atendimento e dar. Então, é acionar o Ministério Público, acionar as forças políticas do Legislativo para organizar isso, a jornada do autismo, para aquela família saber e ter conhecimento do direito, né? Uma coisa é uma família que tem uma criança autista da classe média e classe alta, que sabe os caminhos, tem a clínica particular. Outra coisa é uma família de classe baixa, que muitas vezes o filho tem que estar amarrado dentro do quarto.
Ou então que a criança tá assistindo televisão de cabeça para baixo porque não consegue, porque tem uma situação realmente... Não tem esse acompanhamento também, né? Exatamente, não tem esse acompanhamento, ou a própria mãe não sabe o que fazer. Então, tudo, ou não teve um diagnóstico precoce para que ela conseguisse também progredir e evoluir, né? Isso tudo é um ponto onde eu quero... Então, são esses, assim, educação e inclusão, principalmente esses pontos. Quando eu digo educação, fortalecer a educação financeira e o empreendedorismo nas escolas, virar realidade a programação em robótica também, que é na grade curricular. Nessa área da inclusão, dia 27 de abril, então todos convidados, ainda está aberta as inscrições, a segunda edição do Autismo Run, né, que se Deus quiser vai ser mais sucesso do que a primeira edição. E a questão do senso do autismo, do senso das pessoas com deficiência e a jornada do autismo vire realidade para facilitar a vida das famílias atípicas. E na área do empreendedorismo, aqui no Conjunto Ceará é muito pujante. Então, eu tive alguns projetos que saíram do papel, como o Box do Empreendedor, trabalhei muito forte na questão do meu carrinho empreendedor também com algumas associações. E eu fiz um projeto de revitalização de um espaço através do meu programa Meu Bairro Empreendedor, que deu muito certo, que é ali na Aldeota, na Vila Pita. Eles já eram restaurantes que existiam ali na região, 4, 5, 6 restaurantes me procuraram. E isso virou um modelo para mim que eu quero escalonar, né? Eu quero levar essa situação que deu certo lá para outros bairros e locais que tenham polos gastronômicos de bares e restaurantes. Lá me procuraram 5, 6 restaurantes. O que eles me pediam? O básico, uma melhor iluminação, reestruturação de intertravado, um regramento de utilização da rua para o espaço, né, de cadeiras, mesas, e para conseguir ter vida ali na região. E hoje é um sucesso. E uma das ruas, eram 2 ruas, Novinda Pires e a Sabino Pires. Uma das ruas eles decidiram fechar, chegaram num consenso lá. Tinha um que não estava querendo, aí eram 12 restaurantes nessa rua. Aí, não, bora convencer o cara. O cara tinha um fast food de hambúrguer, de cheeseburger, né? E ele tinha medo porque como é que o motoqueiro do iFood ia entrar ali, né? Ou do delivery ia entrar ali, se iam fechar a rua, né? Aí fizeram um localzinho específico para o motoqueiro estacionar e ele continuou com a... E hoje ele me agradece 1 milhão de vezes porque o fechamento da rua fez com que sexta, sábado e domingo lá tá lotado, né? E o cara que ia para um outro restaurante ou para um outro barzinho, ele nem via que existia essa hamburgueria lá, porque ele estacionava em frente no outro restaurante e desconhecia que existia aquela hamburgueria dele e ele estava contente com isso porque ele trabalhava só no iFood. Então, uma revitalização básica de um espaço público que a gente conseguiu através do programa Meu Bairro Empreendedor, que deu vida, hoje é feirinha, é movimento nos restaurantes, nos bares. Isso traz emprego, traz renda, traz produtividade para a região. Então, eu quero levar isso principalmente para as comunidades mais vulneráveis da cidade, né? Tipo, que tem uma prospecção, uma possibilidade de ter empreendedores ali, né? Mas ainda não teve um apoio necessário, né? Vereador, sempre que a gente fala assim, sempre que a gente fala assim de um projeto, aí parece assim, a gente escuta muito do político, principalmente do legislativo. Eu apresentei um projeto para tal coisa, mas aí dá o dinheiro, o executivo diz assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui. Como é que o senhor pensa que isso pode acontecer mais ou menos, entendeu? E eu já vou completar até com outra pergunta. Como é que o senhor faz para convencer o lado A e o lado B, que eu vou falar que é o PT e o PL, convencer o lado A e o lado B a estar junto com o senhor naquele projeto, entendeu? Eu acho que a política é muito desse diálogo, né? Só que são tão antagônicos que eu não sei como é que faz para poder fazer o PT e o PL. Eu tinha trazido aqui até uma prestação de contas, pedi para até filtrar para os meus requerimentos aqui do Conjunto Ceará, né? Mas primeiro... É uma pergunta muito bacana, porque eu tenho muito receio quando eu quero divulgar alguma coisa nas redes sociais. Falo, projeto de lei número tal. Eu até falo, poxa, Mariana, eu tô cansado desse projeto de lei, projeto de indicação, requerimento. O povo quer ver o que tá acontecendo, né? Sim. Só que a gente também tem o dever de fazer com que a população entenda qual é o trâmite legislativo para também não chegar pro vereador e cobrar
uma coisa que às vezes não é responsabilidade dele. Exatamente, ele tá as só pessoas pedindo. cobram do vereador como se ele fosse o prefeito, né? A gente tem Exato. 44 prefeitos, 43 Então, vereadores um estudo básico, assim, por isso que o Renova BR foi muito bacana para mim, que eu cheguei lá na Câmara, e as suplências, às vezes que eu assumi como suplente, né, não havia titularizado, e antes de assumir, eu tinha um conhecimento por conta do direito, mas a vivência do parlamento é que faz você pegando ali o mote, entendendo o que é um projeto de lei, o que é um projeto de indicação, o que é um requerimento, projeto de decreto legislativo, projeto de lei orgânica. Então isso é no dia a dia mesmo que você vai entendendo o que funciona e o que não funciona. Então lá na Câmara é mais ou menos o seguinte, os requerimentos são requerer para as secretarias. Eu requero uma poda de árvore na rua 444 do Conjunto Ceará. Eu requero uma troca de iluminação na rua 228 e tal do Conjunto Ceará. Pronto, eu vou pedir para as secretarias. É um pedido inicial, ganha força com o requerimento do vereador, obviamente, é aprovado na Câmara e entra no sistema de SPU que a gente chama lá para ser encaminhado o ofício. Ordem de serviço? Como se fosse? Não, é tipo um sistema para chegar na secretaria. A partir desse momento é que o secretário diz: faço ou não faço. As regionais antigamente tinham um poder maior de execução. Hoje, na nossa gestão de Fortaleza, as regionais perderam muita força, né? Assim, é uma realidade. É até uma promessa do prefeito Evandro de retornar, né? De dar essa autonomia para as regionais. Dar orçamento novamente às secretarias regionais. Hoje, as regionais é uma espécie de relação com o povo mais próximo, uma ouvidoria, digamos assim, posso chamar de ouvidoria, mas com algumas autonomias, seja de um permissionamento, né, um alvará de funcionamento, uma situação ou outra que ela possa estar dando para um empreendedor autorizar ali uma concessão, um trailer, né, a regional ainda tem esse poder. Mas de executar uma obra, um asfalto ou uma iluminação pública, ela busca aí a SEGE ou a Secretaria de Conservação Pública. Então, esse é o requerimento. Então, são os requerimentos aqui que eu peço para as secretarias e entra no sistema da secretaria. E a secretaria vai atrás de resolver. O que eu estou fazendo agora? Eu estou mandando para a regional e logo para a secretaria que resolve também. Né? Pode ser dois que eu digo, ó, secretário da regional, reforce meu pedido. Já está lá no SPU da Secretaria de Conservação. Ou já está lá na Secretaria de Gestão das Regionais. Então, o requerimento, em suma, é isso. É iluminação, asfalto, poda de árvore, é o dia a dia da comunidade, né? Os projetos de indicação já são ideias que o vereador tem para indicar, né? Quando você lê, o vereador protocolou o projeto de indicação para a construção de uma nova creche. Né? Por que é indicação? Eu não poderia ser um projeto de lei, porque um projeto de indicação que constrói uma nova creche, um posto de saúde, não é de autoria de um vereador, eu não tenho como executar. Então, tudo que mexe no orçamento da prefeitura, o nome já está dizendo, eu só estou indicando. Né? Que então, é a prefeitura que realmente decide se vai ou não fazer. Tanto é que tem muita guerra de político brigando por autorias pai ser pai do posto, pai do centro. Tipo assim. Pai da praça, aqui no Conjunto Ceará tem muito disso. Enquanto isso, o vereador vai trabalhando aqui, você contando aí, né? Tá aí até brincar aqui. Rapaz, será que tem outros vereadores? Porque é o homem 100 dias. O cara já fez projeto pra isso, projeto pra aquilo, fez aquilo, empreendedorismo, parte do autismo. Então, legal, assim, né? tudo isso em 100 dias. A gente quer saber se tem outros vereadores, porque o cara tá trabalhando demais. Vai dizer assim, pelo amor de Deus, o cara tá... Não, foi puxado, mas foi bom. Foi puxado. Minha reeleição foi muito em prol mesmo desse trabalho que eu realizei nesses últimos anos, né? Na minha titularidade do mandato, isso ajudou muito. Então, eu estou com esse pensamento, né? Até porque se eu vier a ser candidato em 2026... eu tenho que estar com esse projeto também de... Rapaz, é exclusivo aí? Será que é exclusivo, hein? Será que é exclusivo que ele vai dar pra gente aí? Vamos, deixa aí o corte aí. Prepara esse minuto, por favor. Quem sabe aí vamos ter um deputado, né? Primeira entrevista que eu tô falando dessa possibilidade. Olha aí, exclusiva. Né? Vereador, assim, voltando aí para esse gancho da parte da saúde, do seu trabalho, né? Recentemente aqui no Conjunto Ceará, a gente teve uma polêmica muito grande sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Né? Esse hospital vem sendo um debate muito grande sobre fechou, não fechou, fecha, não fecha em relação a isso. E assim, a gestão do Sarto, ela fechou a parte do hospital
emergência, né? De Isso, atendimento foi. da urgência e emergência. Clínica. Mas a clínica, Clínica né? e pediátrica, né? Mas a maternidade, ela estava em pleno funcionamento, que foi fechado pelo Evandro, agora Isso. recentemente. Isso. Né? Para deixar claro aí pro povo de casa que é um pouco mais leigo, não entende, acha que, força, não. A maternidade foi fechada pelo Evandro. A parte clínica, que estava já fechada antes mesmo, né? Pelo Sarto. Então, assim, foi fechada e há essa parte da reforma. O que você está fazendo? Ou tem algum projeto para a parte de incluir também atendimento para a parte do autismo? Sobre a parte do Hospital Nacional da Conceição, que está sendo uma grande polêmica e recentemente o prefeito deu a declaração que ele vai estar entregando até final de outubro. Mas o histórico que a gente tem do PT, infelizmente, não é de cumprir as promessas no seu primeiro mandato, mas sim no seu último não entregar na sua totalidade. O que é que você acha sobre a declaração dele, do prefeito, sobre o hospital? Tem que ter mais clareza, né? O que eu acredito é que tá divergindo as informações, né? Eu ouvi pela comunicado oficial da prefeitura de que tinha sido fechado, mas que iria em breve ser uma reforma simples, iria em breve retornar ao atendimento. Eu vi alguns movimentos, e isso que me preocupa, porque o Sindicato dos Médicos fez uma declaração muito forte contra o fechamento do hospital, então isso pode ser um indício, né? Porque não estaria os sindicatos dos médicos não estariam se rebelando se não fosse algo que eles não estivessem enxergando lá na frente, Sim, né? sim. Será Eles estão lá na ponta, eles sabem o que está sabe o acontecendo. que de fato está tendo as conversas, né? Então eu fiquei preocupado quando eu vi as declarações do Sindicato dos Médicos contra o fechamento, se mobilizando, né? Os profissionais da saúde se mobilizando para que não houvesse esse fechamento, e os moradores do Conjunto Ceará também se atentando a isso, né? O ex-prefeito Roberto Cláudio também falou, né, que era um prejuízo enorme você tirar um hospital de dentro. Só para você ter noção, a reforma dele da maternidade foi feita em 2016, né, Ney? Foi, 2016. Foi feita uma reforma lá, era um prédio novo, que funcionava, entendeu? Exato, E aí, infelizmente, a gente chega a fechar, assim. Então você fica, assim, preocupado, né? Eu acho que tá faltando clareza, né? Eu até vou me encontrar, gosto muito da secretária de saúde, Socorro Martins, é uma amiga, é uma pessoa que eu sinto boa energia quando eu trato com ela, mas tem coisas que também não passam por ela, né? Tem coisas que vai além, né? Que às vezes é uma decisão de gestão, de querer descentralizar, digamos assim, o atendimento de saúde aqui, e só quem perde é o bairro, né? Eu acredito. A gente espera que de fato exista esse compromisso de que se reentregue para a população em outubro, né? Mas eu tô achando as histórias muito estranhas, Desencontradas, de que não está fechado, que o atendimento irá continuar e não está continuando, né? Não sei se vocês leram essas... Eu sei que o prefeito ele tem diversas atribuições e que não é fácil Tem gerir uma outras, cidade tão grande como Fortaleza. Eu acho que faltou o prefeito, literalmente, vou falar igual o cearense, senta aqui na mesa, conversar, senta a população, fazer digamos assim, nós vamos fazer dessa forma. E perguntar o que a população acha. Porque a gente não tá falando, vereador, de uma praça, de um córrego. É um hospital. É um hospital, pô. É um hospital. Servir a população, né? E é um hospital, assim, que durante muito tempo, eu, quando criança, só tinha o Nossa Senhora da Será que ele Senhora viria aqui no podcast dar essa declaração? Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. convite, Prefeito, sente com o Conjunto Ceará, sente no Conjunto Fique à Ceará. vontade de vir ordinário. aqui dar a declaração real sobre o que realmente vai ser o destino do nosso hospital, né? Nossa Senhora da Conceição, Porque, né? infelizmente, assim, e muita gente sabe do quanto eu sou antagônico ao prefeito, mas eu acho que é uma questão de você sentar. O prefeito vem aqui no bairro, aí vai fechar o hospital, fica rodeado de. Fica blindado, nem é rodeado, é blindado de gente que apoia a prefeitura. E não enxerga não, quem exatamente. quem de Se fato tem tem essa uma dificuldade de proposição. chegar na Dona Maria, que mora lá na quarta etapa, que precisa do hospital. Entendeu? A informação não chega. E aí, infelizmente, eu acho que é essa a queixa da população. né? E voltando a ser o gancho do hospital, e a pergunta para ficar clara aqui, né? O que você poderia, vereador, fazer para poder nos ajudar, né? Cobrando diretamente ao... Porque assim, você teve uma expressividade de voto aqui muito bacana, o Conjunto Ceará também, né? Quer isso, né? De você, o que você poderia fazer junto ao prefeito de intermediar nessa situação, de prefeito deu uma declaração, né? Junto a uma comunicação claro sobre o hospital, porque realmente aqui no nosso bairro a gente nunca teve, né? A gente tem muita questão dessa parte, das informações desencontradas, disse-me-disse, e a gente quer realmente
ouvir o que realmente vai ser feito com o nosso hospital, né? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é oficiar a Secretaria de Saúde. Eu já vou preparar. Por isso que sai o cara que sai trabalha, ideias menino. daqui, né? Por isso que eu digo, esses momentos eu vou oficiar, eu vou preparar hoje mesmo assim, esse ofício, pedindo esse relatório de o que vai ser feito, o que de reforma vai ter. E cobrar na tribuna, né? Eu acho que Muito bom. a cobrança da tribuna faz com que o político veja que a gente está atento, né? Ali a voz dos 8.868 votos que eu tive ali, dos outros fortalezidos que às vezes trabalha para todo mundo, né? esperam Não só disso, pro- né? Eu acho que o Conjunto Ceará, muitas vezes, eu não tenho amarras, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu estou atuando de uma forma independente lá na Câmara, então eu posso dizer, eu posso cobrar. O vereador Pedro Matos não tá literalmente na base do prefeito Evandro. digamos assim. Não. Isso Já Ele fica um corte caminha, aí. ele caminha sozinho no centro, de forma no seu trabalho. independente. Exatamente. Já Muito fica um massa. corte aí. Eu- Quando você fizer essa cobrança lá na tribuna, você pode ter certeza que a gente faz questão de divulgar. Com Pronto. O certeza. Conjunto Ceará Então Ordinário vamos aqui. lá. para Tudo que é todo relacionado mundo ao aí. Conjunto Ceará, Vou- por favor, Vou continue. fazer esse ofício e já vou falar na tribuna com esse ofício em mãos, pedindo as respostas concretas, né? Seja da Secretaria de Saúde, como a Secretaria de Infraestrutura, que deve ser a responsável por essa reforma, Deve né? ser. Porque é necessário a gente saber e ter um prazo mais definitivo, né? É. E Algo- vou pessoalmente, né? Porque eu acho que às vezes o diálogo, para não parecer, favor. não parecer uma coisa às vezes afrontosa, o PP tá falando na tribuna só para aparecer ou para, Sim. né? Linha de recado, né? Uma cor, né? Vamos aqui pessoalmente aqui, secretário, o que é realmente que está acontecendo, né? E aí a gente vai sentir se é a boa fé, se estão agindo de má fé, né? Isso é o principal ponto, para a Muito gente bom. ter a Eu acho que transparência e a Já fica aí realidade. para nossos moradores, mais de 80 mil moradores, que nos cobra aqui a página do Conselho Ordinário, o vereador Pedro Matos, né? Ele se comprometeu aqui realmente dar um esclarecimento concreto sobre o nosso hospital, nossa Cobrar, Conceição, cobrar. que é para fazer o papel do Cobrar, vereador, né? fiscalizar e Por ter a favor. realidade aí, a transparência para a população. Rapaz, Muito o cabo é bom, viu? Muito massa. E aí, Zinho, mais uma E aí, pergunta coisa aí. boa? Vamos pra coisa boa? Vamos mais um aí pra gente poder entrar na batatinha, né? Tô curioso com Mas esse a da parte da- batata Manda. Mais aí, falar sobre como foi a parte da sua trajetória, né? Eu sei que você serviu também na Procuradoria, não é isso? Foi, de Maranguape. Você viu lá? Eu tive uma atuação muito forte nessa área jurídica em alguns espaços que eu atuei, né, na Procuradoria Municipal de Maranguape. Fui secretário de Parcerias e Concessões em Maracanaú. Nesse período aí, eu assumi o mandato como vereador. E quando eu saí, o prefeito Roberto Pessoa me chamou lá para a Secretaria de Parcerias e Concessões. E foi uma visão muito bacana, né? Porque Maracanaú é um potencial gigantesco de polo industrial, de centros de empresas e indústrias que procuram Maracanaú para se instalar. E eu vejo Fortaleza perdendo muito nisso, né? Hoje eu estou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e tem muitos empreendedores industriais que me procuram perguntando se existe algum tipo de possibilidade de prosperar ou prospectar o seu negócio em Fortaleza, ou algum tipo de incentivo fiscal para quem está empregando ou queira se instalar aqui. E o que eu percebo é que esses grandes empresários, esses empreendedores que empregam, eles estão procurando o interior. É Maracanaú, é Maranguape, é Choró, é Caucaia, né? E isso faz com que Fortaleza perca empregos, né? Você tira pelaquela empresa Guararapes, né? Que Sim, foi que saiu ali. inúmeros postos de Impacto trabalho. muito grande. Às vezes é um diálogo ali com o governador, com o prefeito, né? E hoje, eu, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu faço parte do Comitê Municipal. E na gestão passada, teve um bom avanço nessa parte de incentivos fiscais, né? Ali para a Praia de Iracema, né? Que eles querem fazer uma revitalização, para a Praia do Futuro e estavam em discussão para o centro da cidade, para tentar aproveitar algumas empresas de inovação, de tecnologia, para trazer uma redução tanto de IPTU, de ISS, para esse pessoal ficar e trazer empregos, né? Então isso foi um momento de muita experiência em Maracanaú, porque eu consegui enxergar o diálogo com esses empreendedores, com esses industriais e o porquê que eles estavam procurando Maracanaú para se estabelecer, né? Então o empreendedor procura muito isso. Uma estabilidade jurídica naquele local que ele quer ficar, tentar buscar ali
um aspecto de mão de obra, né? Ele precisa ter gente qualificada e capacitada. E, se possível, um incentivo do município para que ele possa estar ali prosperando. Ou pelo menos, se não tiver um incentivo, que não atrapalhe, né? Porque tem muita coisa que às vezes chega na AGFIS que barrando o empreendedor de prosperar e de conseguir um alvará numa selma. Então, eu acho que o empreendedor quer facilidade, né? Poxa, eu já tenho dificuldade ali para fazer o meu negócio rodar e ainda tenho gente querendo atrapalhar ou me cobrando alguma situação que fica ali muitas vezes, digamos assim, atrapalhando para vender a facilidade ali, né? Isso é muito ruim. Então, eu acho que foi uma experiência muito bacana em Maracanaú, na minha carreira. Foram 2 cantos. E na Secretaria de Assuntos Federativos, que eu trabalhei na época, em 2016, que foi depois dessa eleição que eu perdi por 39 votos, eu tive essa experiência em Brasília, que foi atuar prospectando recursos federais para os municípios cearenses. Isso me ajudou muito também a ter um conhecimento a nível Brasília e relacionamento com pessoas que, de fato, estavam desenvolvendo ali nos seus municípios, né? Isso me deu uma amplitude de vida e de carreira também, que... Bagagem bacana, né? Exato, O cara, quando tem aí um feeling, conversa, sabe falar, e o cara realmente, assim, sabe, e é experiente, né, no que faz, meu irmão, é massa demais. Vereador, voltando um pouquinho aqui pro Conjunto Ceará, a gente recentemente, né, teve tá tendo ainda o período de chuva, e todo ano se repete, né, os alagamentos aqui no bairro. Recentemente a gente soltou um vídeo, o Raizinho lá, Raizão, soltou um vídeo lá falando, mostrando tal, tudo mais sobre esse alagamento, e tá batendo lá quase 300 mil visualização, né? E todo ano se repete. Eu queria saber se nós temos aqui 2 vereadores eleitos, né? Isso. E não é sempre que a gente tem um vereador também na nossa presença para que a gente possa falar, cobrar e mostrar, né, um pouquinho da dificuldade do nosso bairro. Você ver em relação a esses vereadores se unir para cobrar o prefeito, né, umas melhorias, porque assim, a gente não tá atrás de atacar, acusar, se foi da gestão anterior, da época do Juraci, se foi da época do Ciro, sei lá, não quero saber, a gente quer saber de agora que as mesmas pessoas de lá atrás estão sofrendo e sofrem a cada ano, né? O que você poderia fazer para ajudar a população do Conjunto Ceará e dizer pro povo aí de casa, né, como pode se unir, cobrar o Evandro, né, que veio aqui na época da política e hoje em dia a gente não vê mais ele. Então, como você pode agregar e somar e dar uma resposta concreta para a população do nosso bairro sobre esses alagamentos, né? Primeiro eu escutei que o secretário novo da infraestrutura estava querendo fazer algo nesse sentido. Mas isso é um problema crônico do Conjunto Ceará, né? E nessa última eleição, toda reunião que eu tive, toda reunião que eu saía, falavam dessa questão dos alagamentos, né? Eu já tive amigo que perdeu o carro, já tive pessoas que perderam eletrodomésticos, que vai subindo ali a água e vai avançando num formato que é inevitável, né? Então, ou a gente toma uma iniciativa mesmo concreta de averiguar quais são os caminhos a serem tomados. Alguns citam que vem do rio Maranguapinho, que quando chove, né? Tem que ter um estudo, tem que ter um estudo concreto, novo, atualizado. Então, eu acho que agora é que a gente tem que ir para cima mesmo do prefeito para, vamos resolver isso, né? Vamos tentar achar uma solução. Acho que tem que atualizar os estudos que tem. Nas últimas reuniões que eu tive, até mandar um abraço pro Elimar, pro Leandro, Tertuliano, aproveitando aqui, Paulinho, porque toda reunião que eles faziam tinha essa discussão, né? Quero até deixar aqui também um abraço muito especial para todos os amigos do meu amigo Jonathan, né? Que vocês devem conhecer, passou por um tratamento de câncer por 4, 5 anos, foi um dos grandes responsáveis por eu ter abraçado o Conjunto Ceará na minha vida pública, e eu sou muito grato a ele, a família dele, a Kate, que teve esses dias lá no meu gabinete, né? E toda a vida que a gente fazia esse tipo de reunião, saíamos com essa pauta, né? Dos alagamentos, dessa dificuldade que se tinha muitas vezes de se locomover do ir e vir, de sair de casa, né? Que é o básico, né? Então, janeiro, fevereiro e março, esse período de chuva, é um problema, né? Então, eu acho que agora, mandar um abraço também pro Zequinha, não posso esquecer dos bar do Zequinha, o parceiro. Demais aí. Se eu tiver
esquecendo alguém e depois me deu um puxão de orelha aí. É isso mesmo. Mas, Mas eu acho que esse é o caminho agora, né? Foi bom você ter falado isso, Raí e Ney, pra gente ir lá na secretaria e cobrar isso, né? Se existe um projeto, eu acho que um caminho necessário é essa união dos vereadores, conversar com os vereadores que aqui tiveram votos, né? Para não se fechar, suplentes que tiveram votos também, para a gente formar um time, se unir, né? Se unir e cobrar de uma forma coesa, porque é algo que precisa ser resolvido. Realmente, só com um estudo mais técnico, né? Eu escutei que era um recurso que vinha do novo do Proinfa, que estavam tentando incluir essa nova obra, essa possível obra de reestruturação de drenagem, o que foi feito meio que na Heráclito Graça, né? Que meio que resolveu. Sim. Seria algo que eles estariam estudando para cá. Mas né? Mas foi uma coisa muito de... Mas, vereador, pela sua experiência, deve demorar pra caramba, né? É isso que eu tenho que saber. Existe esse projeto? Já era da gestão passada, né? Tinha isso, porque se não tiver isso, né? Aí já ouvi falar que seria agora em parceria município com o governo do estado, né? Que talvez, como é uma obra cara, o governo do estado chegaria junto com isso. Mas eu vou sondar pra gente ter algo mais concreto também. Eu não quero que o senhor deixasse registrado nos seus... Que quando a gente fala do Conjunto Ceará, parece que a gente quer uma melhoria para 3 ou 4 ruas do Conjunto Ceará. Nesse não caso é algo pra... É tipo assim, é o que leva... É o bairro todo, a nossa avenida ser toda. Tipo assim, posso concluir... Que vai descarregando em Grande Portugal, Grande Lisboa, Cearazinho. Então a gente não tá falando só do Conjunto Ceará, a gente tá falando do Conjunto Ceará, do São Miguel, do Genibaú, de todo mundo que tá ao redor, porque todo mundo sai no prejuízo. É bem maior. E até pegando assim, a sensação que a gente, morador aqui, tem é que o Conjunto Ceará, ele sempre é o último bairro a receber alguma coisa. Sempre o último bairro a receber uma reforma de uma praça, sempre o último bairro a ser beneficiado com algo que seja da prefeitura, porque vem primeiro os bairros mais nobres, aí vem descendo. Então, assim, a sensação que a gente tem, que a gente é esquecido. E quando a gente tem um município independente ali que não tem meu país, né? Meu país, Conjunto Ceará. Prefeito, não é porque nós estamos do lado da Calcaia que a gente não é Fortaleza, não. É isso. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa, uma autoridade, né, que realmente a gente possa cobrar, ser a parte que transmite o que as pessoas pedem, cobram lá, a gente tenta aproveitar o máximo, né? Então, assim, você levar até essa mensagem, que essa audiência serve até mesmo onde está em casa, para fazer essa parte do seu compromisso também de cobrar junto, né? E já fica registrado aqui, né, de realmente estar nos ajudando sobre essa demanda que praticamente todo ano é isso, antiga, né? sabe? O Raiz, a casa dele mesmo ficou, né? Minha casa já entrou água. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer, no dia que eu tiver a oportunidade agora de falar no grande expediente lá da Câmara, que é 10 minutos, eu vou preparar as imagens, que a gente tem inúmeros vídeos, eu recebo inúmeros vídeos, vocês me ajudam Se também. precisar, a gente tem também. A gente fala aqui. Vamos preparar um vídeo legal para eu passar, tem um telãozão lá na Câmara, a gente faz um vídeo, vocês dois organizam, vocês falam e apresentam, e eu vou passar lá no telão da Câmara, porque isso vai trazer um impacto, eu acho que de visibilidade de imprensa, Excelente. de mídia, da TV Câmara, né, transmitido na TV Fortaleza, a Rádio Fortaleza Pauta. Quando eu falo no grande expediente, o grande expediente é a fala maior, né? E foi até esses dias que eu falei, mas eu acho que vai ser toda a vida. São 10 vereadores que falam, né? Aí vai trocando. Como são 43, então daqui a 3, 4 semanas a gente vai estar falando de novo. Então é o tempo que a gente prepara esse vídeo e a gente abraça essa causa aí. Bora. Isso aí, vai quando pega um vereador que quer trabalhar, agora é diferente, né? O que vem geralmente é só desculpa. Desculpa, isso aqui. Agora quando pega um cara, não, vamos fazer. Bora atrás. Agora me ajudem a fazer esse compilado de vídeos aí pra mostrar. Rapaz, pode deixar aqui. Todo mastigadinho pra você lá só. A gente tem dos anos anteriores, não é só de 2025. A gente tem, bota aí do 24, 23, que eu já tenho lá na página 1900 e tanto, cara. Tem na página lá, antigão, é um cor crônico, aí fica empurrando. Cara, vamos pensar no hoje, as pessoas estão aqui hoje. Eu acho que o sentimento que talvez poderia deixar, e é uma sugestão pro prefeito Evandro, é que hoje a culpa é do Sarto. Quando era o Sarto, a culpa era do Roberto Cláudio. Quando era o Roberto Cláudio, tipo, não vamos deixar a culpa ser do Evandro, né? Não vamos deixar a culpa ser do Evandro, né? Boa. É muito bom. Usar essa. Uma pegada boa.
E aí, Ney, vamos pra coisa boa? Vamos continuar já já. A gente tá Bora. muito curioso ainda de perguntar. Tem novidades aí, né? Tem um exclusivo que ele vai dar, ver se vem ou não vem, como testado, né? Não é? E a gente vai agora aqui. Já vai deixar muita gente na O expectativa. nosso patrocinador, a galera que nos ajuda aqui, que vem mantendo esse podcast, que vem realmente nos fortalecendo cada vez mais. E você não se esquece, tá gostando do nosso podcast? Compartilha aí, compartilha com a galera, se inscreve aqui no canal, dá aquele like, comenta quem você quer vir, né? Você quer ver aqui no nosso podcast, então comenta aí, já dá aquela audiência aí pra gente, né? Auristela Supermercados. Lugar de comprar bom, barato, carne, fruta, verdura, tem o dia especial lá de cada coisa. Auristela Supermercados, que tem 2 lojas, uma na... Sargento Barbosa e Coronel Fabriciano. Pronto, muito massa. Sou fã demais da Auristela Supermercados, tem uma padaria lá, tem almoço na padaria, café da manhã, tem tudo, então sou fã demais. Auristela Supermercados, tamo junto. Fácil Imóveis é onde você pode alugar, vender, comprar imóvel, administrar imóveis. Você tá precisando fazer uma locação, tá precisando vender um imóvel, fala com a Fácil Imóveis lá, eles trabalham com o tipo de locação, faz parte de avaliação de imóveis, administração de imóveis. Então, você quer alugar, vender, comprar barato, é na Fácil Imóveis. Não esquece, Fácil Imóveis fica ali na Avenida A, número 1237. O Ney não gosta, mas toda vez que eu chego lá na Fácil Imóveis tem bolo e café e eu divulgo pra todo mundo, pode cobrar. Ele só vai pra comer lá, só vai pra comer. I Love Lingerie, quer comprar um presente pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua amiga, pra alguém da sua família, conta com a I Love Lingerie. Se vocês ainda não seguem eles no Instagram, segue eles aí no Instagram. Com certeza você não vai se decepcionar. A I Love Lingerie tem um presente certo pra você presentear a mulherada. 01, 02, 03, aí com quem quiser. Ponte da Tapioca, onde você encontra os melhores merendas aqui do Conselhado. Tem tapioca, tem buruaca, bolo, cuscuz, tem waffle, tudo que você imaginar em merenda boa e de qualidade é lá no Ponte da Tapioca. Recomendo você conhecer. Quero lhe levar lá também, Bora vereador, lá. pra você conhecer lá, uma merenda top lá no Ponte da Tapioca. Muito bom. Copiadora Central, vou falar mais uma vez, a Copiadora Central é o posto Ipiranga do Conjunto Ceará. Tudo que você precisar tem lá na Copiadora Central. Eles têm uma equipe muito massa lá, preparada para te ajudar, faz folding, faz xerox, faz foto 3x4, tudo que você precisar lá de gráfica rápida tem na Copiadora Central. Fica ali na Avenida Central, em frente à Igreja Matriz. Quem não conhece a Copiadora Central ainda no Conjunto Ceará, não sabe o que tá perdendo. Tamo junto. Trevo Lavcar, onde você tem os melhores serviços para o seu carro. Cuidado especial por seu carro é na Trevo Lavcar. Lá faz estética, polimento, higienização, lavagem de chassi, tudo que você imaginar em termos de lavagem de carro é na Trevo Lavcar. Trevo Lavcar. Muito Isso aí. bom. Vamos Isso pro aí. quadro? Vamos pro quadro? Agora sim, Vamos pros quadros aí. vamos pros quadros. Vereador, Batatinha, meu produtor. a gente tem a, né, famosa batatinha, né, do polo aqui de lazer. É o nosso patrimônio público. É o nosso patrimônio público aqui, né? E aí, se caso, a gente, na verdade, se caso, se a gente vai estar falando alguns nomes aqui, se você convidaria essa pessoa para conhecer, né, a nossa batatinha aqui do polo. É isso? É isso. Vai falar o primeiro? Fala o primeiro? Primeiro nome aqui eu acho que é especial demais pro senhor, vereador. O senhor convidaria seu pai, Raimundo Gomes de Massa, pra comer batatinha no polo? De novo, convidaria. Com... Ele já veio? Já veio? Já Ah, muito bom. Comemos junto. Acho que é inspiração pro senhor, né? Com certeza, é um exemplo, né? Meu pai, assim, é uma figura que eu tenho muito orgulho e que serve ali de inspiração para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho na política, né? E na vida, né? Como pessoa também, é um cara, um ser humano incrível que, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ter como pai. Muito bom. É referência aí, Referência. bacana. Vereador, você convidaria o prefeito Evandro Leitão para vir saborear essa batatinha? Mas eu acho que eu convidaria o prefeito, né? É bom que ele venha. Melhor ele... Será que ele vem mesmo, hein? Você convidando, hein? Será que ele vem? Pois é, para o show da Solange ele veio, né? Meio caminho andado, né? Agora, Meio caminho andado, é né? possível que ele não veio comer a batatinha, né? É verdade, verdade. Muito bom. Aproveitar já mostrava o hospital, mostrava lá o alagamento, né? Agora, a gente tirava o dia todo com ele. Já fica Muito o corte bom. aí, É, viu? e sem os babão pelos lados. É, né? esse é o mais importante. Porque De uma certa forma, quando acaba ele pegando chega- ele, né? Não seja nem, talvez não seja nem intencional do prefeito, né? A gente sabe que não é. Mas ele é tão blindado ali que a gente às vezes não consegue chegar a mensagem pronto, dele. Era uma batatinha, só ele ali e a gente puxando ali pros cantos certos, pra ele botar com prioridade. Ia chegar de orelha vermelha na casa dele. Vereador, o senhor convidaria a doutora Tânia Mara, secretária de Saúde do Estado? Não convidaria, porque eu tive, assim, foram algumas situações que a gente já teve de cobranças e que não solucionaram, alguns requerimentos, principalmente em questão de bombas de insulina. Então, meio que se distanciou, assim, um trabalho que era para
para fluir, não fluiu, né? Então, eu acho que são coisas assim que você acaba se afastando, né? Apesar de ter pessoas que convivem com ela e tudo, mas nesse caso aí eu não convidaria. Tânia, você não viria comer a melhor batatinha de Secretária, Fortaleza, a senhora viu? perdeu o que é saúde de verdade, a batatinha no polo. E ainda tem uma polêmica na época da falta de insulina. Eu fiz vários requerimentos, e nunca tinha resposta, né? Isso me entristece, porque às vezes vale uma ligação, né? Eu tava empurrando a barriga para outras pessoas. Eu já tive já cobrei diversas pessoas e no outro dia a pessoa me ligou, cara, não é bem assim, ou o caminho é esse. Isso aí eu fiquei sem resposta. Isso foi ano passado. Início do ano passado, o governo do estado não estava fornecendo essas bombas de insulina para os diabéticos e eu não tive resposta se foi ela ou não, se não chegou nela, mas... Aí fica como feedback, né? Um feedback construtivo para ela entender que não tá chegando até ponto e ela não tá fazendo o serviço dela, né? Exatamente. E é procurar corrigir, né? Vereador, você chamaria... Rapaz, isso aqui tem muita audiência lá no Conjunto Ceará. Essa concessionária aqui tem tido toda muita vez audiência. que o nome dela aparece aqui... É audiência lá, vai lá pra cima, o pessoal falando e tal. De vídeo que a gente recebe, de vídeo de pessoas insatisfeitas com ela. Vai daí, manda. Foi aqui mesmo. Nós aqui no podcast sofremos já bastante. sei o que é. Já sabe o que é. E você, de uma certa forma, fez até uma CPI, né? A Enel. Comandou, né? Exato, presidi a CPI da Enel. E eu não convidaria, mas eu convocaria, né? Nesse caso. Convocaria. Cara, tem a palavra certa, viu? Na CPI da Enel a gente convocou, foram todos os diretores da Enel. E o que acontece muitas vezes é que foge ali da alçada dos diretores, né? Ou da presidência. É algo que eu acho que vem de cima para baixo, as orientações. A Enel hoje é uma empresa multinacional, né? E às vezes a empresa não está conseguindo prestar um serviço de qualidade. Essa é uma realidade. Eu acho que eles têm que ter essa consciência, né? Tem que melhorar. A nossa CPI foi algo que, assim, eles se comprometerem em algumas coisas, em aumentar as lojas físicas de Fortaleza. Fortaleza tem 12 regionais. A Enel só tem 6 lojas físicas em Fortaleza e quer que a gente trate de serviço de atendimento ao consumidor por essa questão do celular. Então, é uma dificuldade enorme para você conseguir fazer uma religação, alguma coisa nesse sentido, ou uma queda de energia que acontece. Inúmeros consumidores perderam uma geladeira, um micro-ondas, máquinas de lavar, porque simplesmente queda de energia e papoca tudo. Comércio prejudicado, serviço de saúde dentro das casas da população que tinham algum tratamento de saúde. Então, nesse caso aí, a gente tinha que convocar, porque ou a Enel se ajusta, se adapta para uma realidade de nova concessão, que eles estão pleiteando agora, né? Eles querem mais de Antes 30 do prazo, anos. né? Porque nem chegou nem um tempo de eles pedir, já pediram ainda do prazo, né? Chega a ser um absurdo, né? Quando você para analisar 30 anos, meu, é muita coisa. Em 30 anos, tanta coisa acontece, meu. Então o cara tem uma concessão por 30 anos. Eu acho que vamos botar 5, 10, pelo menos até para ver se eles... outra coisa, se estivesse fazendo bom serviço, tudo bem. Mas hoje em dia, sinceridade, não tem um serviço de qualificação para a população, não. Então a gente espera que a gente iria comer a batatinha, mas seria assim, brigando. Jogando batatinha um no outro. Vereador, sou um político jovem, né? E aí foi por isso que eu meio que coloquei também esse nome aqui na lista. O senhor convidaria o vereador e agora secretário Júlio Brice, secretário de Juventude de Fortaleza, para comer batatinha no polo? Convidaria. O Júlio, a gente tem algumas disputas territoriais de política, obviamente, né? Mas é um cara que sempre, quando eu ligo, é atencioso e tudo. Já tivemos algumas brigas políticas, mas nada que não tivéssemos como comer uma batatinha no polo. Até porque fiz mestrado junto com o Júlio. E é colega do meu... Eu vou até mandar esse vídeo para ele depois. É muito amigo, estudou junto com o meu cunhado, que é casado com minha irmã, o Leozinho. Mandar um abraço aí pros dois. Valeu, Júlio. Valeu, Léo. Vamos comer essa batatinha no polo. Muito bom. Meu produtor, tá contigo aí o próximo quadro?
Vereador, a gente tem aqui o puxão de orelha, né? Como a gente, eu já tinha até falado pro senhor aqui nos bastidores, Eu já puxei é a o orelha puxão da de orelha. secretária de saúde aqui. A gente queria deixar esse espaço aqui pro senhor dar puxão de orelha em alguém, numa instituição, no órgão público, privado até, já teve... A gente aqui no podcast já saiu da Guanabara até a Enel, que é uma das mais faladas aqui, né? A gente já teve bastante puxão de orelha aqui, a gente queria que o senhor desse um puxão de orelha aqui, como todo cearense, mas para que algo seja feito, né? Algo construtivo, entendeu? Eu vou escolher uns 3 puxão de orelha. Muito bom, muito bom. O primeiro que eu queria aproveitar esse momento é essa questão da Enel mesmo. Eu acho que a gente tem que dar um puxão de orelha, porque é inadmissível a gente querer renovar um contrato de concessão de 30 anos, né, com um serviço prestado de péssima qualidade. Essa é a realidade que os cearenses vivem hoje, principalmente aqui em Fortaleza, que eu vi mais de perto através da investigação que a CPI fez. Quedas de energia sem um retorno na hora certa, religações dificilmente são rápidas, pessoas passando por dificuldades mesmo em questões de contas erradas, equivocadas, chega uma conta totalmente equivocada e a pessoa não sabe o que fazer. Então são inúmeras situações que você fica ali sem entender o porquê que não dão essa devida o retorno, a devida assistência. E eu acho que tudo na vida, a concorrência e o bom senso entre as partes é importante, né? E eu acho que hoje, quer queira ou não, quando você dá uma concessão de 30 anos para uma empresa como a Enel, você traz ali um pensamento tão somente no lucro e não se objetiva no serviço. Acaba sendo conivente o governo com isso, Exatamente. né? Porque se ele permite isso, é conivente com tudo que ele faz de errado, né? Exatamente. Então, o que a gente vê é que tem muitos parlamentares hoje também na Assembleia já batendo, né, nesse ponto, que ou melhora ou realmente vai ter que sair. A gente viu que algumas outras empresas estavam se colocando nessa situação, acho que foi a Equatorial, que poderia vir a se comprar, mas é algo também muito de bastidor, né? Não sei se procede ou se não procede, mas a Enel é um ponto aí que eu puxaria a orelha. Nessa questão eu já puxei, vou puxar de novo, né? Da Secretaria de Saúde aí do Estado. Engraçado, por exemplo, a Secretaria Municipal, já Socorro Martins, eu pergunto, no outro dia ela responde tudo. Então, por mais que às vezes não me Há uma comunicação, né? Exato, há uma comunicação. E esse da Secretaria de Saúde, eu vejo que do Estado, eu vejo que faltou comunicação no meu diálogo, principalmente nessa pauta da diabetes aí, que foi a Associação de Diabetes que me procurou. Tem alguns projetos de minha autoria que eu também quero dialogar e não há esse diálogo. Então, eu daria esse puxão de orelha nela e que ela se espelhe aí na Socorro Martins, né? Que, por exemplo, tá uma dificuldade enorme de remédios nos postos de saúde. Mas sempre quando eu ligo para a Socorro, ela pelo menos tá me dando um posicionamento. Que é como a gente fala, às vezes não depende só dela, é da gestão, é do contrato de licitação, que não parte dela e parte da Secretaria de Gestão do município. E que fique até claro, né, vereador, que você é cobrado pelo povo. E o povo Exato, cobra, então, não é porque você queira só falar com ela, cobrar uma coisa que sem neiras, né? Então, assim, você é cobrado pelo povo e você precisa cobrar ela, Exato. né? Então, ela precisa dar uma satisfação para você dar uma satisfação para as pessoas. Exatamente. Né? E o último puxão de orelha é uma pauta que eu esqueci de falar aqui, mas eu sempre tô puxando de orelha. Eu já cansei de falar que é a nossa Arena Castelão. Hoje a nossa arena, infelizmente, é uma realidade, uma das piores de Gramado, né? Sempre há reforma lá. Aí o pessoal me pergunta mesmo, mas Pedro, por quê? Poxa, a gente tem 2 times na Série A, Fortaleza e Ceará. É a nossa maior arena esportiva hoje do estado, né? É uma realidade que a gente tem que pensar e projetar para um futuro. Pensando na garotada que vem aí, eu tenho um projeto assim nas nossas areninhas esportivas. Fortaleza virou exemplo nessa questão das areninhas. E nossa maior arena é praticamente destruída. Eu cobrei tanto um tempo dos telões que eles ajeitaram os telões de LED ali, mas são 2 coisas que é preciso urgentemente se ajeitar. A questão do gramado, porque se a gente tem 2 times na Série A, a gente precisa ajustar isso. Então, puxão de orelha aí para quem coordena essa parte aí. Eu já soube que não era a Secretaria de Esporte que cuidava dessa possibilidade de troca que seria através da SOP.
Tanto é que eu tava... Até eu pedi desculpa também aqui pro secretário de esporte, por mais que ele tenha responsabilidade, mas eu fiquei sabendo que não era na secretaria dele, né? Mas ele pode nos ajudar nisso, secretário Rogério Pinheiro. A própria SOP, se eu não me engano, ela funciona dentro do Castelão, né? Na verdade, é a Secretaria de Esporte. Não sei se a SOP tá lá. Acho que a SOP tá lá também, né? A SOP tá lá também. Então, é algo que eles estão vendo diariamente, né? Jogadores já se contundiram lá. A grande imprensa tem pautado isso, né? De que o gramado da Arena Castelão gastaram 9 milhões lá e não deram... Péssima qualidade, né? Péssima qualidade. E um ponto também é a conectividade, né? Você chega para um evento na Arena Castelão, você não tem internet, não tem como pedir um Uber ou às vezes pegar o QR Code do seu ingresso ali no celular. Então é um outro ponto aí que eu puxaria a orelha, que é para os administradores ali da Arena Castelão, principalmente a SOP, que seria a responsável por esse ajuste do... Não sei nem quem está como secretário hoje da SOP do Estado, mas é algo aí que eu estaria buscando feedback aí para vocês aí, para poder prestar atenção nessas... São as demandas assim, é o exemplo, né? Poxa, se a gente tem aí uma arena daquele porte, né, que recebeu grandes jogos, tem 2 grandes clubes no Ceará, né, que prosperam e trabalham com a garotada lá, então nada mais justo do que a gente ter uma arena de qualidade. Eu já até dei entrevista quando eu tava mais quente nessa pauta, eu vou voltar a ficar mais quente de novo, porque eu vi o Rafael Sobis falando e me deu uma indignação, porque isso é um espelho, né? Vem gente do Brasil inteiro jogar aqui, né? Mostra nossa arena, deixa de receber às vezes um jogo, grande evento também, grande evento, um jogo do Brasil, alguma coisa assim, por falta de... Eu lembro que na época quando eu tava discutindo muito isso, estavam falando muito que ia ter um jogo da Supercopa, acho que era Palmeiras e esqueci agora, que é o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil, iam jogar na Arena Castelão, deixaram de jogar, foi para Brasília por conta dessa questão do campo, né? Então deixa de trazer renda, trazer entretenimento, lazer para a cidade e, consequentemente, é uma perda para a cidade, para Fortalezense. É demais. Isso aí. Isso. Pronto? Vereador, da mesma forma que a gente tem o puxão de orelha, né? Aquele feedback crítico, a gente também tem o selo de você realmente mostrar para uma pessoa que fez algo bom, né? De dar aquele selo, esse selo do Conselho Ordinário, ele já foi eleito pelos melhores países aí e tal, inclusive o Brasil. Esse cara ganhou o prêmio, ele ganhou o prêmio, guarda, não sei o quê. Ganhou vários prêmios, então assim, esse prêmio honrado, para quem você daria esse selo, assim, para aquela pessoa? Fica à vontade, você pode dar 1 ou 2, você deu? Dá 3 também, né? Pronto, Dei 3 show de bola, realmente, para quem você daria esse selo do CC Ordinário aí? Pronto, eu acho que esse do selo eu vou dar para algumas associações que me ajudam no mandato, que é muito importante, assim, que é a Associação Fortaleza Azul, que trabalha com essa área da inclusão, né? A Associação APABB, são associações todas que trabalham com famílias atípicas, o pessoal do Conect Autismo Social. Então, muito obrigado. Vocês vão receber aqui o selo do CC Ordinário. Vamos fazer com que mais famílias atípicas possam estar sendo atendidas, e eu peço uma atenção especial aqui para o Conjunto Ceará, né, que a gente possa estar através das associações atendendo famílias, né, fazendo novamente o Dia das Mães Atípicas lá na Câmara, e a gente pensar em pessoas aqui do conjunto que trabalham na causa, que trabalham nessa área, para fortalecer ainda mais esse trabalho que eles realizam aqui, né. Eu quero dar o outro selo do Conjunto Ceará Ordinário. Vou deixar esse outro por último, mas deixa eu ver aqui. Eu tinha pensado... São muitos, velho. Eu tinha um outro aqui, é porque eu vou deixar esse por último, que vai ser o mais especial, né? Mas deixa eu pensar em uma pessoa assim, um trabalho que a gente já realizou. Eu vou dar especificamente pro Jonathan. Para mim, eu quero deixar esse selo aqui pro Jonathan, que eu também queria ver lá na frente se a gente conseguir fazer alguma homenagem para ele aqui, alguma... Cara muito querido do nosso bairro. Alguma rua,
algum equipamento público, né? É um cara que sempre, por onde passou, lutou 5 anos da vida dele, desde 2020 para cá, com muita força e vontade de viver, né? Isso que me alegrava ao ver o Jonathan. Cara, eu lembro nessa minha última campanha, eu me lembro ele, poxa, cara, já tava no finalmente, digamos assim, mas ele não dizia que tava, e nem eu acho que ele nem acreditava que tava, né? Já Muito tava, jovem, né? e eu acho que ele viveu ali como se realmente eu vou viver minha vida mesmo, eu vou aproveitar minha vida. E eu lembro ele nos últimos 2 dias de campanha, quando eu cheguei aqui no conjunto, ele tava bandeirando. Eu, cara, esse bicho é louco, Jonathan. O Jonathan vai descansar, mas vai, pelo amor de Deus. E ele movimentando, não, tem que cobrar o pessoal, bora pra cima aqui, não sei o que. Isso. Então, um dos meus orgulhos foi ter visto ele na minha festa da vitória. E o tanto de gente que ele mobilizou aqui pra mim, de pessoas que hoje são minhas amigas, né? Por conta dele, né? Pelas relações que ele me trouxe. Então, sou muito grato a ele. Então, nada mais justo do que a gente dar o selo do Conjunto Ordinário para o Jonathan, esse cara que deixou um legado aqui de amizade, um cara que todo mundo gosta. Muito né? querido no nosso bairro. Muito bom, Querido. muito bom. Então, eu fico com esse selo do CC Ordinário. Jonathan, que Deus o tenha, Deus abençoe aí. Isso aí, show de bola. Merece todo o nosso reconhecimento aqui também do Conjunto Ceará. Também é um cara que, assim, sempre ouvi falar muito bem dele. Sempre onde chegava era alegria. Alegria. Isso me passou muita confiança em fazer um trabalho. E ele me cobrava. Cara, ele tava, às vezes... Ele com problema de saúde, tinha alguma demanda de saúde de outra pessoa que ele me pedia, bora resolver. O cara tava resolvendo o problema de outros, né? Ou era uma rua, um asfalto. Ele, rapaz, tu não vai conseguir nada mesmo pro Conjunto Ceará, não? Como é que pode? Eu postava de outro bairro, assim, ele ficava louco. E isso é muito massa, né? Porque ele se preocupava mesmo com as benfeitorias e tal. Né? Mandar um abraço aqui também, aproveitando, né? Pro Leandro Tertuliano, né? O Zequinha. E eu acho pronto, aí tá aí o selo do último selo do Conjunto Ceará Ordinário, né? Eu vou dar como representante de vários empreendedores aqui do Conjunto Ceará, eu quero dar pro Zequinha, né? O Zequinha que tem a melhor mão de vaca e panelada aqui da região, sem querer falar das concorrências, né? Mas eu acredito que o Zequinha é um cara que todo mundo gosta também, convive bem ali, né, com todos, e é um cara que empreende, né, com todas as dificuldades que cada empreendedor tem, né, mas eu acho que ele representa muito esse cara que tem um restaurante na região, que de fato faz um movimento ali sempre quando tem jogo do Fortaleza. Reúne uma turma boa lá, né? Reúne uma turma boa, eu acho que ele é uma referência de empreendedorismo aqui pro Conjunto Ceará, então vamos dar aí o selo do Conjunto Ceará. Show de bola. Zequinha, você está convidado a vir participar, né, do nosso podcast, né? Vim aqui contar um pouquinho da história, né? Quando chegou aqui, ele conhece meu pai, o Zequinha, conhece meu pai. Legal, rapaz, eu levei um dia desse lá, né? Um tempo desse lá, isso mesmo da política, né? Levei lá, conversaram, contaram das histórias antigas e tal. Um cara muito bom, muito querido pelo nosso bairro, né? Aí você já assistiu um jogo lá? Já Fortaleza assisti doente, vários, né? Ele, torcedor do Fortaleza do Conjunto Ceará, que nunca achou um jogo do Zequinha. não viveu no Conjunto Ceará, não viveu, tá vivendo errado. Quando o Leandro me levou lá pela primeira vez, eu ando muito, é porque hoje eu fui pra Câmara, aí eu tô com uma blusa social, né? Mas quando eu fui pela primeira vez lá, eu fui todo de camiseta e tal, normal. Aí ele olhou assim, mas você é o vereador mesmo? Então, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí quando eu comecei a fazer, aí surgiram umas demandas ali da rua dele, né? De calçamento, poda e tal. E quando eu comecei a resolver, ele, rapaz, não é que o novinho é bom? O cara trabalha mesmo. Tanto é que quando eu chego lá, ele fala, mas você sabe que eu sou empreendedor, que eu não posso tomar lado de ninguém e tal. E ele realmente é assim. Eu acho massa isso dele, porque eu acho que ele me ajuda e tal. A família é um cara que eu acho que votou em mim e tudo, né? Mas ele nunca pediu pra ninguém, assim. Eu acho isso interessante, porque ele, como empreendedor, né? Ele sabe diferenciar. Todo mundo circula ali, né? Todos os outros vereadores. Eu acho que o Tony vai lá, a Cris vai lá. Eu já vi o Tchela lá, já vi
grandes outros amigos também frequentando lá. Mas toda vida que eu chego lá, ele faz questão de ir me apresentando ali um a um que tá lá na mesa. E é isso aqui. Cativa, conquista. Cativa e conquista, né? E traz o público dele que ele tem de forma carinhosa ali no barzinho dele. Muito massa, bacana. Vamos matar a curiosidade de muita Vamos, gente agora. Eu sou muito curioso, vamos rapaz. de 2026 agora? A gente tá aí com essa projeção, você vem fazendo um excelente trabalho, né? Nesses 100 dias o homem já trabalhou, menino, acho que mais do que outro vereador, ele teve 4 anos, né, de mandato, o cara trabalha mesmo e ainda vai trabalhar muito, né? E aí essa curiosidade que você deixou, esse ganchozinho pra gente aqui. O vereador Pedro Matos, ele vem como deputado, me conta aí qual é a projeção, qual é o seu futuro expectativo para 2026 aí. A gente tem um sonho, né? E acho que um sonho coletivo de grandes parceiros do nosso mandato, já que são parceiros aí da nossa caminhada, que é retomar esse trabalho que o meu pai conseguiu fazer na Câmara Federal, né? Como deputado federal. Eu acho que a gente está ganhando espaço nesse sentido. Mas é claro que tem que ser algo construído, né? Não adianta a gente também... passo a passo, né? Eu acho que estou muito focado nesse semestre em estabilizar o nosso trabalho na Câmara, deixar o gabinete redondo, rodando, ter um fluxograma e um organograma de demandas para serem atendidas dentro do nosso mandato. E quando esse semestre a gente conseguir organizar isso até julho, agosto, espero que isso esteja fluindo de uma forma, tentando, digamos assim, visitar todos os secretários regionais para criar essa relação e as coisas começarem a sair, as nossas cobranças começarem a ter efetividade na comunidade. E aí a gente vai começar a sonhar com mais realidade essa possibilidade de uma candidatura a deputado federal, né? Então é um pensamento, sim, né? Nós temos esse desejo. E acredito que a gente esteja preparado para uma pré-candidatura. Mas também com a consciência de que tudo isso passa por um diagnóstico eleitoral, partidário, né? Para não se aventurar por uma candidatura assim, onde a gente tem muito pé no chão e tem uma adesão da base, né? Hoje nós tivemos quase 9.000 votos em Fortaleza. Nós temos uma atuação no interior do estado, Maranguape, Maracanaú, como eu falei, no Cariri também. A gente tem uma atuação muito bacana, sempre muito respeitada. Recebi recentemente o título de cidadão juazeirense. Né? Vou receber o título de cidadão de Barbária. Então a gente já tem uma relação em alguns municípios do Cariri e do Sertão Central também, Quixadá. E eu espero que a gente consiga conduzir isso. Tem muita gente nos pedindo essa candidatura, mas como eu falei, eu também tenho essa responsabilidade de deixar um mandato de vereador bem organizado, né? Bem organizado para que a gente tenha um trabalho bem coeso para ampliar esse nosso debate. Eu acho que essa pauta que eu defendo da educação, do empreendedorismo, né, da inclusão, é uma pauta que, principalmente nessa área da inclusão, é uma pauta que muitas vezes esquecida no cenário nacional, na Câmara Federal, de quem defende o pequeno empreendedor, o cara que quer botar o seu próprio negócio. Essas perspectivas, eu não vejo esse debate a nível nacional. E na área da inclusão também, eu não enxergo um federal cearense que esteja atuando em favor das famílias atípicas no estado do Ceará, né, das pessoas com neurodivergência. Então, eu acredito que existe esse espaço para ser trabalhado. E se Deus quiser, nós vamos fazer esse enfrentamento aí de construção de sonho para que se torne uma realidade. E só concluir aqui, e com certeza, com esse excelente trabalho que você está fazendo, né, nesses 100 dias, continuando, né, até 2026, não tenha sombra de dúvidas que nós vamos ter um deputado, né, Pedro Matos, e também não se esqueça de quando estiver deputado, vir aqui. Né? É isso que eu ia fazer. Não tem como. A gente recebeu um deputado aqui, não hein? Tem como. Vereador. Era mais ou menos esse pedido que eu ia fazer, vereador. Não tem como estar próximo do vereador e não pedir nada. Isso aí são duas coisas que não existem. Já temos que sair aqui com o ofício, né, o ofício do hospital da obra, do vídeo do alagamento. Do alagamento, da cobrança. São essas duas coisas aqui. Deixa eu fazer um pedido especial pro senhor, vereador. Sai com trabalho para defesa de casa, viu? Já sair daqui. Se tudo der certo, se Deus permitir, quando o senhor estiver lá em Brasília, eu já comentei nesse programa aqui, inclusive na semana passada, o vereador Emanuel Cristo esteve aqui, revelou pra gente que era pré-candidato a deputado federal.
E aí eu lembrei de uma história que eu comentei nesse programa, que o deputado federal ele tem as emendas dele, que são as impositivas, Isso, o Sucesso deve saber disso muito mais do que eu, né, que elas chegam na ponta. Ele tem enfrentado uma dificuldade lá em Brasília com a justiça, mas a gente sabe que elas chegam na ponta. E aqui no bairro, se o senhor andar, em qualquer lugar que o senhor andar, se o senhor pegar uma foto de um Cuca hoje, por exemplo, vou dar um Cuca aqui, um exemplo do Cuca do Mudubim, do José Walter, que é mais novo, e o senhor colocar aqui 10 praças, as pessoas vão apontar para o Cuca. Eu tenho certeza. É a escolha. Tipo assim, é uma questão que é uma necessidade nossa muito grande. E aí tinha o CSU, a Vila Olímpica, como é que a gente tinha o CSU, a Vila Olímpica, tinha muitas ferramentas que foram se perdendo. Os jovens, né? Tá necessitando. Então, se o senhor andar, vou dar mais um exemplo, se o senhor andar, talvez, com o hospital aqui, uma foto do hospital aqui, uma foto do outro lado aqui de 20 academias, as pessoas vão apontar para o hospital. Então, era esse pedido especial, assim, de pré-candidato a deputado federal. Lembre-se do nosso bairro, por favor. Com certeza. Já se você estiver lá eleito, você, rapaz, vou votar no podcast dos meninos lá. Eu vou separar aqui o restinho da minha emenda lá pro Ceará. Com essa cobrança, você já tá sendo visionário. É a primeira. Todo mundo que passar por aqui, eu vou fazer um pedido. É isso aí. Não é pra mim, é pro conjunto Ceará. Com certeza. Conte comigo aí, que eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é essa questão da parte do esporte, da juventude, né? Que é uma demanda mesmo que é necessária. A gente falou no começo do nosso bate-papo aqui das questões que atraem a juventude para as oportunidades, né? Que tornam a nossa criançada cidadãos de bem, né? E eu acho que o caminho é isso, essas possibilidades de oportunidade, você se enxergar realmente crescendo, construindo, com perspectiva. Então, se você tiver isso na comunidade, nos bairros da cidade de Fortaleza, né, com uma organização, você vai ter prosperidade nessa nossa juventude. Então, acho que você apontou. E a saúde, né? Primordial, é prioridade. E então. até deixando aí pro pessoal de casa que assim, o vereador ele tem certas suas limitações. Você como deputado, eleito, se Deus quiser, em 2026, né, tem muito mais recursos, né, para poder trabalhar, né? É como a gente estava falando naquela questão, como é que funciona isso, né? O vereador não tem as emendas impositivas. Nós temos 1.200.000, mas não é impositivo. Você até coloca ali em outubro, a gente coloca esses 1.200.000, vou botar 100 mil aqui para reforma da areninha do V2, vou para a Praça da Democracia, eu até botei, mas o prefeito executa se quiser, né? Então são situações que não traz responsabilidade obrigatória para o prefeito nessas nossas emendas. Já o deputado federal traz, o presidente precisa cumprir. Né? Então, quando eu colocar uma emenda, bora colocar 2 milhões para uma construção do Cuca no Conjunto Ceará, vai ter que chegar na Prefeitura de Fortaleza e a Prefeitura de Fortaleza vai ter a responsabilidade de executar o projeto. Né? É isso mesmo. E aí, se não cumprir, ou a presidência ou o prefeito vai cometer um crime de responsabilidade. Né? E fechando aí, finalizando com essa exclusiva aí, chave de ouro, né? Essa exclusiva aí que provavelmente, né, você venha, se tudo der certo, né, e vai ser eleito. Vereador, como a gente de costume faz com todos os convidados aqui, né? A gente abre também o espaço para você, né, falar pro pessoal aí de casa, aí pro nossa audiência, né? Sua expectativa, né, para o Conjunto Ceará, sua expectativa como vereador, sua expectativa para 2026, né, no seu mandato. Então, fique à vontade, o espaço é seu, fale para essa câmera aqui, fale com o pessoal de casa aí, né? O que é que você poderia agregar até 2026? Eu quero agradecer novamente a todos aí pela audiência que nos acompanhou. Contem com o nosso mandato, me sigam aí nas redes sociais, a demanda que tiver, que a gente possa estar protocolando lá na Câmara, buscando, prospectando na regional, na secretaria, de uma poda de árvore até uma luta na questão do não fechamento de um hospital, ou de uma reforma de uma areninha, né? Ou tentar ajudar alguns projetos sociais voltados aí para o esporte, para o empreendedorismo. Nosso mandato está de portas abertas aí. Meu Instagram é Pedro Gomatos, estou no Facebook, estou no Twitter, estou até no TikTok aí. Tem pouca dancinha, não tem nenhuma dancinha, não. Mas me sigam aí para acompanhar, para que a gente possa aí ter um mandato próximo, né? E quando tiverem um tempo também, vão lá na Câmara Municipal, Gabinete 04, tá de portas abertas para receber
todos do Conjunto Ceará, dos bairros aqui adjacentes, né? Xinibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Sucesso, São Miguel, Bom Jardim, para que a gente tenha, de fato, um trabalho feito a 4 mãos. Vocês sabem também que a gente tem sempre boas pessoas aqui também no nosso mandato, que estão nos ajudando. Mandar um abraço para o Hudson, para o Paulinho, para o Elimar, para o Januário, para Leandro Tertuliano. Então, essas pessoas, para Kate, né, esposa do Jonathan, que sempre nos ajudou e colaborou, meu amigo Ítalo Pereira também. Então, todos esses são pessoas chaves, às vezes, que linkam ali ao nosso mandato, uma demanda ou outra, mandem foto de uma situação que possa estar acontecendo para que a gente possa estar divulgando. Então, acho que é um mandato que vai estar bem próximo, bem interativo. Espero conseguir que nesses próximos 4 anos fazer um bom trabalho e trazer boas realizações aqui para o Conjunto Ceará. Contem comigo. É isso aí, rapaz. Tivemos aqui a honra de receber, né, vereador Pedro Matos aí, deixando o canal aberto para falar com vocês aí de casa, você, nosso telespectador. Quer conversar com ele? Tá lá no gabinete, procura ele lá, fala nas redes sociais, manda a demanda que vocês mandam pra gente, manda pra ele também, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. E é isso aí, Raizinho. Mais uma coisa para o pessoal se inscrever, pessoal que veio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É uma honra receber o senhor aqui, o senhor que está tão próximo do nosso bairro, né? Nosso bairro é carente de gente realmente que grite por nós. Sim. Muito obrigado, seja muito bem-vindo sempre ao podcast do Conjunto Ceará Ordinário, que vai ter várias temporadas aí, como eu falei pro senhor no começo, isso aqui é a realização de um sonho, a gente quer ter várias temporadas, até possivelmente receber o senhor aqui como um deputado federal. Amém. E até em coisas maiores. E para você que tá em casa, se você veio pelo nosso convidado, por favor, aqui embaixo tem um legalzinho, curte esse vídeo, tem um sininho também logo do lado. Clique em cima do sininho, aperte em todos para que a ferramenta entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber os demais que vão ser exibidos aqui ainda. É isso aí, Neizão. É isso aí, galera. Obrigado, gratidão pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir o Conjunto Extraordinário, seguir o vereador Pedro Matos, seguir o Raizão. Eu também. Não é Raizão lá, é Rai, viu? Vamos procurar como Raizão não. E me seguir também, acompanha lá, manda sua demanda. Manda pra gente quem você quer ver aqui no nosso podcast, que a gente vai estar lá conferindo tudo, fazendo os convites pra galera. E é isso aí. Isso aí. Tamo junto demais. Produtor, Obrigado. tá contigo.